dia, irmãos. Espero que vocês tenham passado uma semana na presença do Senhor. Nós estamos prestes a começar a nossa aula de EBD de hoje. E, como de costume, nós vamos orar para pedir as bênçãos do Senhor para a mesma. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos estar na Tua presença. Que o Senhor venha a nos alicerçar, tirar todos os empecilhos que podem nos atrapalhar no desenvolvimento de nossa vida, tanto a nível secular quanto na vida cristã. Nós queremos depender do Senhor, declarar o nosso amor também à Tua causa, que Teu Espírito Santo possa estar conosco em cada dia, cumprindo a promessa, Senhor Deus, que o Senhor nos fez de Ele estar conosco em cada dia, para podermos entender e termos forças para prosseguirmos no desenvolvimento desta vida. Abençoe a Tua igreja, que nós venhamos a ter o Senhor como nossa meta principal de vida, independentemente de quaisquer circunstâncias. Atue na vida da Tua igreja, avive a mesma, e que nós, então, possamos cumprir no ID o salgar e o iluminar esta terra. Esteja também com os irmãos que estão precisando da Tua ajuda de modo mais específico. Fique com eles e fique conosco também de uma forma geral, dando-nos agora entendimento sobre aquilo que precisamos saber e cumprir em relação à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, irmãos, o tema de hoje é: como era a vida da igreja? Para isto, ou para entendermos melhor isto, nós queremos ler o texto que está escrito em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus os abençoava muito. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois vendiam as suas terras ou as suas casas, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada um recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá coragem. Neste texto, nós temos uma clara vista de como uma igreja deve se comportar. Não só no passado, mas no tempo presente também. Alguém pode dizer: olha, isso era mais fácil antigamente. Hoje é muito complicado cumprir com estes desígnios para a igreja. Devemos saber que o papel hoje de uma igreja, independentemente de quaisquer justificativas, elas apenas, muitas vezes, são explicativas tão somente. Nós devemos pregar, ensinar e curar. Estas são tarefas para a igreja de hoje, porque Jesus fez isso. E para isto é preciso ousadia por parte da mesma. E esta ousadia só virá às pessoas se elas orarem para receber poder, se elas buscarem oportunidades para cumprir com essas três solicitações, e saber que as dificuldades que surgirem precisam ser vencidas e não serem obstáculos para a desistência. Num ajuntamento, as pessoas são diferentes, pensam diferentes, mas isso não deve ser motivo para se desistir. Um clássico exemplo para isto são os dedos das mãos. Veja, os dedos são diferentes entre si, têm tamanhos diferentes e estão colocados numa mesma mão e convivem todos os dias juntamente. Aliás, eles são assim para cumprirem bem o seu papel
na questão do tato, da sensibilidade para a execução das mais diversas tarefas no dia a dia, sem as quais as mãos, o uso das mãos, a saber, não seria possível, mesmo com a diferença entre os dedos. A unidade da igreja precisa ser sentida, ela é essencial e pressupõe lealdade, comprometimento e o amor à causa de Deus e a sua palavra, a unidade. Já diz um ditado que diz: a união faz a força, e faz mesmo. Na Igreja de Deus, como base, nós temos uma sigla. Essa sigla é chamada de SUS. E ela precisa ser entendida no seu significado, que é salvação, unidade e santidade. Aqui nós temos a letra U simbolizando a unidade da igreja que precisa ser vivida para que ela esteja dentro do contexto da vontade de Deus. E a unidade muitas vezes ela é quebrada por diversas razões numa igreja, tanto que nós temos muitas divisões de igreja hoje em dia, justamente porque as pessoas passam a não se entender, se rebelam facilmente e acabam indo embora, buscando outros campos, não por missão, mas por divisão. E Jesus nos ensinou muito claro em Mateus 12, nos versículos ali por volta do 25, onde Jesus fazia milagres, ajudava as pessoas. E as pessoas com inveja de Jesus diziam: esse homem faz isso porque ele tem parte com o demônio. Por isso ele consegue fazer essas proezas, não porque ele era Deus. E Jesus disse o seguinte: vocês acham que se eu fosse o demônio, eu expulsaria o demônio? Ou destruiria as obras que ele faz? Se eu fosse um demônio cumprindo com estes objetivos, eu estaria dividindo o meu próprio reino, e reino dividido não subsiste. Isto é muito claro e deve estar bem na frente dos nossos olhos e das nossas mentes. A união é importante e tende com o tempo a ser quebrada, destruída. Para se viver numa igreja e no desenvolvimento da vida cristã de forma sadia, é necessário também estabelecer-se prioridades. E para isso você precisa se perguntar: a igreja é prioridade para mim, até como igreja? O meu comprometimento com a vida cristã também é uma prioridade para mim? Você precisa responder esta pergunta a você mesmo de modo sincero. Tanto para a liderança como para os liderados dentro de uma igreja, a visão sem execução é mera ilusão. As coisas precisam sair do papel e entrar para um campo de prática, para tudo, para todas as coisas. Romanos 12, 1 e 2 nos fala sobre não nos conformarmos com este século, com as coisas que ele nos impõe, mas estarmos nos renovando a cada dia com a ajuda que Jesus pode nos dar. E então, pensando neste trecho bíblico, nós podemos pensar em algo engraçado também que exemplifica muito isso. O sapo, ele tem uma particularidade interessante. Se ele estiver na água, nadando, e esta água começar a esquentar lentamente, vai subindo a temperatura, o sapo vai nadando, mas ele começa a perder a sua atividade fisiológica e começa a entrar num estado inerte e passa tão somente a boiar na água, quase não se mexendo mais, até que, se a água esquentar muito, ele acaba morrendo nesta situação de conformismo e não de saída desta água que está aumentando a sua temperatura. Nós não devemos ser como sapos na água mediante circunstâncias que nós temos preguiça de mudar ou não temos vontade de mudar. Temos que pedir para que Deus nos mude
as nossas concepções e faça tudo novo, aquilo que precisa ser jogado fora porque já está velho. Não devemos ser sapos dentro da água. Um outro fato que tangia a igreja era o do comum. Tudo era de todos, mas a vida cristã impõe a nós então ideias politicamente comunistas? Claro que não. Na igreja primitiva, o ato de compartilhar, ele era voluntário, não envolvia todas as propriedades da igreja, mas somente o necessário. Não era requisito da igreja para se tornar um membro. Vá, venda tudo e traga o dinheiro aqui para você ser membro da igreja e você terá o melhor de Deus se você fizer isto. Isto não é verdade. E é uma doutrina de algumas igrejas, e isso tem se tornado hoje escândalo e impedimento para as pessoas entenderem qual a proposta verdadeira do Evangelho. Não era uma ordenança, e nem é uma ordenança, esses fatos. Era tão simplesmente um ato de amor, de união e generosidade. E por causa disto, muita gente se sentiu atraída naqueles tempos por a igreja se mostrar altruísta, cuidadora das pessoas nas mais diversas formas e nas mais diversas necessidades também. O movimento comunista não é assim. O movimento político comunista, ele é escravizador. Ele obriga as pessoas a venderem ou a darem ao governo as suas coisas, as suas propriedades, e as pessoas passam a viver então numa pobreza, enriquecendo ao governo, que prega uma filosofia que normalmente por eles não é vivida. O comunismo prega a igualdade para as pessoas, mas quem prega o comunismo vive em total desigualdade e riqueza, aversa à miséria que o comunismo impõe à vida da sociedade. Não era esta a meta da igreja e os objetivos da igreja primitiva, onde nos diz, neste texto de Atos capítulo 4, que tudo era comum a todos. As pessoas precisam entender isto, estudar isto e pedir clareza e explicar bem isso às pessoas que têm este modo de enxergar destas coisas de modo equivocado. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para todo tempo, precisamos ter em mente o texto também de Ezequiel, capítulo 39, versículos 28 a 29, que nos ensina o seguinte sobre esta questão. Então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Eterno, o seu Deus, pois os levei presos para fora do seu país e agora os ajuntei e os trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Deus eterno, falei. Então isto é prova de que Deus se preocupa com a boa saúde do povo. E se preocupar com a boa saúde do povo, quando Deus faz isto, ele, como um pai que ama o seu filho, ele corrige este filho e, em contrapartida, também dá ao seu filho tudo o que ele precisa ao mesmo tempo. E assim é com o desenvolvimento de uma igreja, hoje também. Certa vez um menino olhou para o céu e viu um avião. Curioso, começou a fazer perguntas ao seu pai sobre como aquele avião voava.
O pai, então, vendo o interesse do menino, resolve levar o seu filho a um aeroporto. Lá o menino pergunta, em frente a um avião que estava pousado: pai, esse avião é igual àquele que eu vi voar? Por que lá no céu ele era tão pequeno e aqui ele é gigante? Ele é tão grande? O pai respondeu: filho, o tamanho desse avião é uma questão de referencial. No céu ele era pequeno porque estávamos longe dele. Aqui ele é enorme porque nós estamos muito perto dele. E também com Deus acontece o mesmo. Para entendermos a grandiosidade de Deus, depende de um referencial entre nós e ele. Estarmos perto ou longe de Deus. É assim nesta questão de proximidade ou distanciamento que nós entendemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas e que também, a exemplo físico do som, nós podemos ouvir melhor ou não ouvirmos, dependendo do referencial de estarmos próximos ou longe de Deus. Existe uma música cantada por Chico Buarque de Holanda que fala sobre as mulheres de Atenas. O título da música é este. Isto faz na música uma alusão ao estilo de vida que as mulheres de Atenas tinham em relação aos seus maridos, ou seja, passos de submissão total e restrita a eles, e por isso elas eram vistas como heroínas pelo seu sofrimento, por serem verdadeiros tapetes. Se você ler a letra dessa música, você vai chegar nesta conclusão. Esta mesma música passou a ser palco de luta pelos movimentos feministas, de libertação de muitas coisas impostas pelo gênero masculino a elas em certos anos passados. E nós, olhando para isto, podemos ver ou lembrar de uma música também muito cantada, que ainda é jargão popular: Amélia é que era mulher de verdade. Por quê? Porque ela era submissa, ela era lutadora, batalhadora e submissa, sem o ato de rebeldia. Então, estas letras destas músicas, ou estas lembranças, devem trazer a nós uma certa lembrança de que no reino de Deus também é assim. Ele exige renúncia. Quem quiser me seguir, tome a cada dia a sua cruz e venha comigo. Mateus 16, 24 nos ensina isto. Só que neste caso, as aspirações ou os motivos dentro da vida cristã são muito outros. Muitas vezes o sofrimento estava presente sim na vida das pessoas, e o tomar a cruz significava que as pessoas iriam morrer mesmo com a decisão de seguir a Jesus. Elas acabariam indo para o martírio, de fato, ou então pressões psicológicas, ou em alguma área da vida de uma pessoa que se predispõe a seguir a Jesus e enfrenta resistências por parte de suas famílias, por parte da sociedade. Mas a motivação é de que, para isso, nós seguimos não apenas uma filosofia que vai do nada para o lugar nenhum. Nós, muitas vezes, quando sofremos por seguir a Jesus, de fato, nós sabemos naquele em quem nós temos crido e estamos bem certos de que Ele é poderoso para nos livrar e para nos dar aquilo que nós vamos ter como quinhão eterno, juntamente com Ele numa outra vida, né? Uma vida espiritual, uma vida eterna. Então os nossos objetivos aqui, os frutos que nós produzimos, são frutos dignos já deste movimento que nós praticamos quando nós
passamos a pensar desta forma, e o que nós devemos tirar como essência principal nessas comparações da música As Mulheres de Atenas, né? É mirar-se nos exemplos, porque a música Mulheres de Atenas, ela na letra, ela diz para nós: mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas. Então eu digo que você deve mirar-se no exemplo, como lição tirada disto, nos exemplos de Jesus para a sua vida, né? Ou de quem é sincero e segue a Jesus mesmo, de fato, com autenticidade. Irmãos, esta é a última aula online da EBD. Nós vamos, a partir de fevereiro, se Deus quiser, retomar as nossas aulas de forma presencial. Então, hoje nós estamos nos despedindo eletronicamente das nossas aulas de EBD. E vamos retomar o tema que nós vínhamos já desenvolvendo há algum tempo, na mesma, chamado de religião e religiosidade. Vamos retomar essas aulas, não para julgar as religiões dos outros, porque nós não temos esse papel julgador, mas para conhecê-las melhor, para nós nos instruirmos de acordo com o que diz a palavra sobre as religiões que são colocadas no mundo, muitas vezes de forma equivocada no seu construtivismo. Muita gente, por rebeldia, fundou certos movimentos religiosos que hoje são muito fortes, mas levam as pessoas a praticar coisas que de fato não são bíblicas, são regras de homens, são regras impostas e tem muitas falhas e equívocos, e nós não sabemos, porque não somos julgadores e nem devemos fazer isso, até que ponto Deus vai considerar estas coisas todas nas práticas das pessoas nessas religiões. O manual está aí, eu sempre digo isso nas minhas aulas. O manual para nós cristãos é a nossa Bíblia. E o manual foi feito para ser seguido de forma correta, não de acordo com a nossa interpretação, mas de acordo com o que diz a palavra dentro do original, inclusive. Nós devemos saber ou procurar saber o que significa certas coisas no original, como ser tratado, os intentos que a Bíblia nos ensina, mas qual o princípio disso, a origem disto na sua escrita, para podermos entender bem qual a intenção e as metas de Deus para com a humanidade. Então, se no manual eu compro um equipamento, leio este manual sobre esse equipamento e lá me diz não ligue em 220 e este manual não tem chave reversora de 110 para 220 automaticamente, e eu lendo isso interpreto do jeito que eu quero e vou lá e ligo aquele produto eletrônico na tomada de 220. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou perder aquele aparelho porque ele vai dar um estouro, vai cheirar queimado e eu terei que comprar outro porque eu não observei o manual como ele diz que eu devo seguir. A Bíblia é assim também com referência às religiões. Então, irmãos, afinal, para você saber qual é o verdadeiro ou qual a religião verdadeira, você precisa conhecer a falsa também. E para você que nunca veio à EBD, eu deixo aqui um convite. Como professor, comece. Se você já veio e parou, retome. Se você já participa, continue. Esses são os 3 conselhos que eu dou para você como igreja, como célula, como núcleo do Jardim
Três Corações, da Igreja de Deus em Jardim Três Corações, né? Aqui nós encerramos uma série que durou praticamente um ano. Nós passamos a nos ver ou a ouvir também a cada domingo pela manhã, como hoje, por exemplo. E então, agora em fevereiro, voltaremos ao modelo presencial. Pense em tudo isso que você ouviu hoje. Relembre as aulas que nós tivemos ao longo deste um ano que se passou nesta etapa, mas uma nova está para ser não começada, mas retomada presencialmente. Então faça uma força, una-se a nós na classe dos adultos, evidentemente para você que é adulto, porque eu sou professor dos adultos, e procure então estar conosco, e assim poderemos matar as saudades daqueles bons tempos que ficaram um pouco para trás, e compartilharmos da Palavra de Deus, da esperança e de outras coisas mais que nós temos na nossa sala. Se você quiser saber, venha e participe conosco. Deus vos abençoe abundantemente nesta nova semana e dê a proteção necessária, e tenham amor pela causa de Deus, compromisso e um excelente relacionamento com Ele. Até lá!